Então tá. Começar a chamar as pessoas. 3, 2, 1. Confere se está ouvindo mesmo. Pode ir com vocês. Muito boa noite! Primeira live do ano, estamos muito felizes de estar aqui, trazer um conteúdo novo para vocês. Nós sabemos que o mercado está muito aquecido, que 2024 é o ano do mercado imobiliário e para isso estou aqui, Lina Durães, corretora de imóveis há 12 anos, com 2 convidados para vocês conhecerem e eu quero que vocês se apresentem, gente, por favor. Muito boa noite, pessoal. Meu nome é Nicolas, eu sou arquiteto urbanista, sou um dos sócios da Caninha Arquitetos. Nós somos uma empresa especializada em arquitetura e construção. Boa noite, galera. Meu nome é Caleb Carvalho, eu também sou arquiteto urbanista aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a gente vai falar um pouco aí de como investir o seu dinheiro de forma correta na construção. Ótimo. Vamos lá, eu quero investir no imóvel, eu quero começar a construir no mercado imobiliário, né? Eu sei que no nosso dia a dia a gente tem muito cliente, né? Eu quero investir, mas eu não sei como, o meu dinheiro não dá. Como que eu faço isso, né? Então, como que eu faço esse investimento, começo a construir no mercado com pouco recurso e com essa novidade, né? De poder usar o agente financeiro para construir esse imóvel, para ele poder vender depois. Então, primeiramente, é muito importante a gente frisar que realmente o mercado está muito aquecido. A procura de imóvel ela aumentou muito em todos os padrões. E o agente financeiro, um dos agentes financeiros, ele tem um produto que é especializado para aquisição de terreno e construção. Então já existe um produto próprio criado unicamente para isso, com N benefícios. Então seria aquisição e construção. Eu posso comprar o terreno através desse modelo, dessa modalidade e também financiar essa construção. Exatamente, é o financiamento tanto do terreno quanto da construção. E lembre que dentro de construção a gente não limita padrões. Então tanto a casa pequena no bairro, quanto a casa dentro do condomínio de luxo, ela é possível hoje adquirir através desse programa. Então é modalidade para qualquer padrão, médio padrão, alto padrão. Exatamente. E o legal disso é você personalizar a sua casa, né? Então muitas vezes você vai adquirir um imóvel já pronto, é o jeito que o arquiteto, o construtor fez. E a diferença nessa modalidade é justamente isso, a gente desenvolveu um projeto exclusivo para o nosso cliente, né? Esse é o diferencial que a gente consegue alcançar nessa modalidade. É verdade, eu sinto muito isso com os meus clientes, né? A gente visita 10, 12 casas e todas têm a cozinha no mesmo lugar, a sala no mesmo lugar, e eu fazendo desse modelo eu consigo fazer um projeto mais personalizado. Exatamente, esse é o diferencial. E é importante a gente frisar que esse é um investimento. Então, com a leva da internet, a gente vê, você vai construir sem tirar nenhum dinheiro do bolso. Então, realmente, você precisa ter um valor em caixa, precisa ter um valor, não é tão expressivo quanto comprar uma casa inteira, né, hoje em dia. Mas, ainda assim, a gente precisa frisar que precisa desse valor, né, de início, no caso, porque é um investimento, né, não é um milagre, na verdade. Sim. E então, ao invés de eu investir 100%, eu consigo fazer uma economia. Exatamente. Acho que uma grande pergunta que a nossa audiência vai querer saber é: e prazo de construção? É o mesmo prazo para construir? É o mesmo tempo de construção se eu for construir com recurso próprio? O prazo de construção hoje ele é ditado nesse modelo justamente pelo estudo de viabilidade que a gente faz no início da obra. Então eu posso ter uma construção que ela vai levar 12 meses, 15 meses. No caso da construção com recurso próprio, quanto mais tempo, mais prejuízo. Quanto mais diárias, mais dias em construção, mais eu sofro a variação de preços, mais eu sofro o pagamento de mão de obra. Nessa modalidade, pelo menos nós trabalhamos dessa forma com um contrato fechado. Então a sua obra, ela tem uma hora para começar e uma hora para terminar. Nós temos um prazo definido já em contrato, tanto com o agente financeiro quanto com o cliente. E quais são os benefícios? Os benefícios são N benefícios. A gente pode citar o mais legal de todos, é o pagamento das taxas desse financiamento. Eles se iniciam após o habite. Então, enquanto você não pegou o habite da sua obra, enquanto você não entrou dentro da sua casa, você não paga a parcela de financiamento. Então, eu não pago a parcela enquanto não tiver iniciado? Exatamente. Enquanto a casa não estiver pronta. Durante o processo de construção da casa, você tem um pagamento de juros de obra,
né, que percentualmente você vai retirando o valor das etapas pelo agente financeiro, ele vai depositando na sua conta os valores das etapas e aí você vai pagando um jurinho em cima desse valor, mas é uma porcentagem assim mínima, ela dá menos de 1% ao mês. E às vezes a gente pode até embutir esses juros numa jogada de valores dentro desses valores que são liberados pela Caixa, né? Então a gente faz todo um estudo de viabilidade. Então, como a gente é especialista nesse assunto, o tempo que leva é muito calculado, né? Então a gente precisa realmente atender aos critérios da Caixa, atender aos critérios de tempo da Caixa, né? Então você vai entender um cronograma que o agente financeiro vai colocar em etapas da construção. Exatamente. Tudo é feito por contrato, né? Com cronogramas, com prazos e com aferições, né? Então as aferições são feitas tanto por vistoria de um fiscal quanto por PLS, que se chama, né? Que é por imagem. Nós geramos um relatório da etapa e encaminhamos ao agente financeiro através de fotos e de um aplicativo próprio. Parece tão simples, gente. É realmente Parece simples. muito fácil. E é fácil mesmo. E quem é esse cliente? Quem é esse perfil? É uma pessoa física, é uma pessoa jurídica? Quem que pode dar o start, né, e aproveitar, né, essa facilidade desse método de aquisição e construção? Isso, nessa modalidade você se limita à pessoa física, né, e aí ela se encaixa dentro de todos os padrões de construção e de financiamento liberado pelo agente financeiro. Então pode ser o Minha Casa Minha Vida, pode ser o SPPE, pode ser o cotista, eu tenho N possibilidades aí e cada caso específico existe uma regra, né? E existe benefício de cada um. Então, médio padrão, alto padrão, o que vai colocar uma métrica nisso é o valor aprovado no agente financeiro. No agente financeiro, exatamente. Então, é todo um ecossistema. Exatamente. Então, começa com o corretor de imóveis, que vai fazer essa captação desse terreno, passa pelo agente financeiro, para fazer a aprovação desse crédito. Aí vem projeto, arquiteto, engenheiro, e depois os fornecedores. Depois os fornecedores, a mão de obra, os terceirizados, em alguns casos a importação de materiais. E é muito bacana porque esse modelo construtivo a gente trabalha em parcerias, né? Então as parcerias são importantíssimas na hora de escolher um profissional, inclusive para poder estar executando um projeto. Então, é tão personalizado esse atendimento, né, que ele começa lá no atendimento do lote, lá na escolha. Então, você escolhe onde você quer morar, qual que é a altura, como você quer morar, e isso é muito bacana, você ter o poder de escolha, que você não tem muitas vezes no imóvel pronto. A nossa audiência ali que está assistindo agora, então se ela tem vontade de construir uma casa para ela morar, ela pode fazer aquisição e construção. Pode. Se ela quer construir uma casa para vender, investir no mercado imobiliário, para fazer disso uma profissão, também é possível fazer dessa maneira. Também é possível fazer dessa maneira, né? Lembrando que como nós estamos trabalhando com pessoa física, é possível fazer dessa maneira. Existe uma limitação hoje ainda, tá? Porque já se fala num processo de mais financiamentos por CPF, mas ainda hoje existe uma limitação de um financiamento por CPF. Financiamento dessa modalidade, tá? Qualquer outro financiamento não se enquadra. Financiamento dessa modalidade por CPF. E aí funciona assim: comecei a minha construção, resolvi vender. No meio da construção eu resolvi vender para fazer um investimento. Sim. Eu posso vender. O comprador vai ser um interveniente quitante, então ele entra, quita esse financiamento, eu recebo os lucros, o agente financeiro recebe o dinheiro que ele me emprestou e o meu nome fica livre para começar uma outra obra. Então eu construo, vendo, aí posso fazer novamente. Pode fazer novamente. Eu não posso ter duas obras ao No mesmo mesmo tempo. CPF, não. E é legal da gente frisar que muitas vezes esse start é muito importante com o financiamento total da Caixa, né? Então você dando apenas os 20%. Porque depois na sua venda, na primeira venda, ainda vai ter aquele lucro, né, bastante expressivo que você pode iniciar com o seu próprio terreno, né, que é o legal dessa jogada de construção. Então nessa primeira roda, né, que você faz, você constrói, vende, vai sobrar aquele lucro na venda, porque sempre que você constrói é mais em conta do que você comprar ela pronta, né? Então você constrói, sobra esse lucro e você já consegue investir no seu próprio terreno. E o legal de quando você já tem o terreno, a Caixa ela já financia 100%. E o valor desse terreno, eles estavam conversando aqui nos bastidores, eu já aprendi que o valor desse terreno ele volta como recurso. Exatamente, exatamente. Como todo agente financeiro, eles exigem, né,
um financiamento, é uma garantia, né? Então, por exemplo, na compra de um imóvel pronto, é 20% de entrada. Mínimo, né? Mínimo. Quando a gente já tem o terreno, quando você já possui esse lote, entende-se que esse lote equivale a mais que 20% dessa construção. Ou seja, você não tem a necessidade de fazer um aporte financeiro se o seu terreno já vale como entrada desse financiamento. Então aí fica muito bacana construir, é exatamente o que ele falou. Muitos dos nossos clientes, eles começam pequenos, então eles investem um valor mínimo, depois a gente vai trazer para você abrir esse slide de valores, e investem nessa primeira construção, fazem todo um estudo de viabilidade, colocam esse projeto para venda. Na venda, eles já conseguem comprar um terreno e aí a próxima construção não tem aporte financeiro. E assim é um negócio 100% escalável, né? Então você pode iniciar um mercado de imóveis de alto padrão ou não pode iniciar no médio padrão. Vou só avisar nossa audiência que está entrando agora, fica aí, daqui a pouco você vai saber os números, quanto que você realmente economiza, quanto que realmente você tem de ganho se você for comprar, né, adquirir um imóvel nessa modalidade de aquisição e construção. Então, se você quer surfar na onda do mercado imobiliário e começar a investir, não sai daí, fica aí que a gente tem muita coisa ainda para falar para vocês. Exatamente. Quero aproveitar e perguntar para os especialistas aqui, que eu acho que é um assunto que, né, de comum para todo mundo que está comprando imóvel, que quer realmente começar a investir. Sobre as taxas, né? Acho que uma das maiores vantagens também está nas taxas, estão nas taxas, né? Estão nas taxas. Hoje o mercado ele trabalha com taxas que se iniciam em 4,8% ao ano e vão até 10% ao ano no SBPE. Então, como que funciona? O Minha Casa Minha Vida, faixa 1, 2 e 3, ele é limitado a construções de até R$350 mil. Lembrando que esse valor é somatório de terreno e construção. Então, é limitado a R$350 mil, com juros de até 7,8% ao ano. Quando a gente passa para uma próxima etapa, eu tenho ali o pró-cotista. O pró-cotista, para quem ainda não sabe, ele é a pessoa que já trabalhou durante a vida, não necessariamente está trabalhando no momento, sob o regime de FGTS por pelo menos 3 anos. Então, trabalhando com carteira assinada. Isso. Né? Já foi CLT em algum momento. Ele se encaixa nesse, enquadra nesse caso. O pró-cotista, ele libera valores até R$1,5 milhão, a taxa de juros de 9% ao ano. Então, ainda assim, estamos falando de menos do que 1% ao mês. Menos que 1%. E aí temos o SBPE, que no caso vai ser a pessoa que consegue comprovar uma renda, pode se enquadrar como uma pessoa que tem um MEI, que declara um imposto, ou a pessoa que extrapola o teto do Minha Casa Minha Vida e quer partir justamente para o SBPE. Nesse caso, ela paga 10% de juro ao ano, tá? 10,5% ao ano. Ainda é menor do que 1% ao mês. Então, a gente sempre fala hoje, construir com o dinheiro do agente financeiro e deixar o seu na poupança rende muito mais. Você deixa o seu dinheiro guardado, rendendo, trabalha com o dinheiro do banco. Isso. E ainda consegue ter uma margem de lucro para fazer o próximo. Para fazer o próximo. Então, no segundo imóvel, eu já consigo fazer sem tirar os 20%. Sem precisar dos 20%. Como que funciona esses 20%, né? Que tá todo mundo querendo saber. 20% do que, gente? Do que? O agente financeiro, ele vai te oferecer 20% do valor, vai te oferecer 80% do valor do terreno e 80% do valor da construção. Então, como todo financiamento imobiliário, o agente financeiro vai pagar 80%. 20% ele vem de recurso próprio. Poxa, mas como que funciona esses 20%, Nicolas? Aí entra a parte mais legal. Os 20% do terreno, você precisa desembolsar na hora. Então, no ato de compra do terreno, assina-se um contrato de 20% de entrada. Dando a carta de quitação, fazendo todo o processo de cartório, banco, você recebe, né, o valor para você poder... Você recebe de volta o valor que você investiu em cartório, isso aí eu vou explicar daqui a pouquinho. E aí você, da obra, o banco também vai pagar os 80%, e os outros 20% que o cliente precisa entrar, ele pode pagar durante a obra. E aí entra a parte legal. Você não precisa desembolsar de uma vez 20%, por exemplo, de R$1 milhão, que equivalia a R$200 mil. Não necessariamente. Você pode parcelar durante a obra. Você pode pagar também, por exemplo, em material. Poxa, eu tenho uma loja de construção, eu tenho lá 20 mil tijolos que vou precisar na minha obra. Então a gente vê o valor desses 20 mil tijolos, abate desse valor que você teria que investir e constrói a sua obra. Então são vários caminhos. São N São caminhos. vários, dependendo
do perfil de cada Isso. modalidade ou de cada ser cotista, senão você consegue encaixar de uma maneira. Isso, porque cada modalidade existe uma regra de aporte e uma regra de como que o agente financeiro vai estar pagando. Então, por exemplo, no Procotista, o agente financeiro não tem adiantamento de parcelas, né? Ele não tem um adiantamento de medição, que a gente chama. Já no SBPE você consegue adiantar 20% do valor da sua construção já no início, no Procotista não. Mas em ambas modalidades existe a técnica da gente trabalhar com o quê? Todas essas modalidades, seja no Minha Casa Minha Vida até o SBPE, o agente financeiro ele tem um adiantamento de taxas cartorárias que se chama. Essa técnica você não vai ver em lugar nenhum. Esse adiantamento Esse é um segredo. Assim, em questão do nosso estado, né? Você vai gastar aí de TDI, de averbação da matrícula, todas essas taxas cartorárias de início em torno de uns 12 a 18 mil reais. E o banco ele faz o adiantamento dessas taxas. Você precisa pagar para que isso seja efetivado, né? Você consiga fazer toda essa transferência, concluir, mas depois ele adianta essas taxas para você. Então não é um dinheiro que se perde. É como né? se ele reembolsasse. Exatamente. E aí entra a jogada mais legal de todas. Esse reembolso, ele não é do que você pagou, ele é de 5% do valor do seu contrato. Então, se você pagou, por exemplo, uma taxa de 17 mil, vamos colocar aí numa construção de 700, você pagou 12.500, mais ou menos 13, de taxa de cartório, seguridade, todas as taxas que depois eu posso especificar para vocês. O agente financeiro vai te adiantar 5% da custa. Ele vai te adiantar em torno de 28 mil reais. Que é do valor que ele financiou. Que é do valor financiado. Então, no caso do Procotista, essa é uma estratégia de usar esse adiantamento para você dar um pontapé inicial na obra sem precisar desembolsar nada e você dar uma acelerada nesse processo. Porque antes de iniciar uma obra, é muito importante fazer toda uma sondagem, você precisa trabalhar com projetos de cada profissional com a sua especialidade. Eu não posso começar uma obra sem um projeto estrutural, sem um projeto hidráulico, sem um projeto elétrico. Então, todos os especialistas são necessários para a execução desse projeto. E esse valor serve justamente para isso. Ele pode ser usado para pagar projeto, para alocação de container, para tapar a obra, para fazer sondagem de solos, taqueamento, perfurações. Então, tem N possibilidades. Você pode empregar esse recurso sem precisar desembolsar, sem precisar descapitalizar. Porque, na verdade, lá no início você já teve que desembolsar para pagar todas essas taxas, né? Então você já descapitalizou um pouquinho no início. Então esse valor retornando é seu. Você pode retornar desse valor que você já pagou ou administrar ao longo da obra, que é o que a gente sempre recomenda, né? Porque o start da obra é um pouquinho mais oneroso, que a gente precisa fazer todos os projetos, precisa fazer realmente essa sondagem do terreno, precisa fazer todo o início, o start da obra perfeitamente para que ela siga nessas etapas e a gente consiga mandar as etapas perfeitamente, né? No nosso planejamento de obra. Porque quando a gente está se tratando de banco, ele só libera quando a gente manda exatamente aquelas etapas. Né? Gente, não sai daí. Ele não vai falar ainda da realidade no dia a dia. Espera um pouquinho, tá? Vou deixar vocês aí curiosos, porque tem muita coisa para falar ainda. Dá um exemplo no dia a dia de vocês, assim, porque a gente está falando do SBPE, talvez a pessoa não, nem imagine o que é SBPE, Lívia, de comer. São várias. Olha, mais tarde, chama a gente no direct, tá? Pode ser no nosso Instagram, no meu, do Nicolas, da Cani, e a gente vai tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Quem se interessar, quiser saber mais, que agora a gente está fazendo mais um bate-papo mesmo para introduzir, né, esse método, essa modalidade, para quem não conhece. Se quem já conhece também se aprofundar mais, se quiser se interessar. Mas fala um pouco, dá um exemplo assim, o que vocês estão fazendo hoje? Hoje a gente está tocando algumas obras dentro de condomínios fechados de Campo Grande, de padrão médio alto, algumas de padrão alto, e são justamente, vou falar aqui, 70% dos meus clientes não trabalham mais com recurso próprio. A maioria resolveu e viu essa modalidade como uma luz, realmente, de uma forma de melhor investir o seu capital. E hoje nós temos um cliente muito interessante que ele buscava um imóvel específico, por um caso muito específico. Ele tinha um animal que tinha um problema, uma doença, e aí todos os imóveis que eles visitavam, o piso era polido. E por conta do piso polido, o animal desenvolveu displasia coxofemoral. E essa falta de atrito causou esse problema. Então eles precisavam de uma casa que o piso fosse
ou acetinado ou fosse vinílico com nervuras. E eles não encontravam no imóvel E nesse foi aquele padrão. ponto que a gente falou no início, na personalização da casa. Realmente você tem os seus acabamentos do jeito que você quer e do jeito que você precisa, né? Que são necessidades de cada cliente que a gente consegue atender muito específico, muito pontual mesmo. É uma das maiores vantagens que a gente fala. Você tem que realizar o sonho, né? No caso desse casal, tem um animal de estimação, né? E não quer que o animal sofra. Isso, e aí nesse caso a gente pode trabalhar o piso que o cliente escolher. O piso que o cliente quiser trabalhar, a combinação de cores que o cliente prefere, a combinação de materiais que o cliente prefere. Tem muitos casos em que a gente vê as casas para venda, pelo menos eu vejo particularmente, elas são sempre padronizadas, É né? verdade. Às vezes eu tenho um cliente que ele não gosta daquele modelo de fachada, que ele não quer aquilo daquela forma, ele quer do jeito dele, é o sonho dele, entendeu? A gente trabalha com construção de sonhos, né? A gente vende sonhos. E um lar, esse habitar todo dia dentro de um ambiente que você não gosta, ele é danoso à saúde. Existem pesquisas que comprovam que é danoso à saúde mental, à saúde física. Então nada melhor do que você chegar em casa e sentir que você pertence àquele ambiente. Então isso a gente trabalha dentro de um projeto arquitetônico 100% personalizado, dentro das necessidades do nosso cliente. Através do quê? De um estudo de caso, através de conhecer bem o nosso cliente, entender a rotina dele, como funciona. Então, cada vez que eu entendo a rotina do meu cliente, eu entendo por que ele usa, como ele usa e para que ele precisa desses espaços, eu consigo, então, projetar isso de forma que vai ser funcional para ele e benéfico à saúde dele, ele vai ter prazer em estar ali, né? Fantástico, realmente, o que você falou é verdade. A nossa profissão é bonita por isso também, né? Então a gente possibilita, conecta pessoas a lares, né? Não se trata de tijolo, laje, teto. Isso. É um lar. Então a gente pode personalizar esse lar. E a aquisição e construção não é um bicho de 7 cabeças. É só falar com o profissional certo, que sabe as planilhas do oriente financeiro. Profissional que gosta de Excel, profissional que vai trabalhar da maneira correta, que vai viabilizar o seu sonho dentro do seu modelo financeiro, né? Porque principalmente ele sabe trabalhar com etapas e prazos. Isso é muito importante nessa modalidade. Por isso que eu bato muito nessa tecla. Então você tem que entregar aquilo que você prometeu. Muitas vezes quando você dispõe de recursos próprios para fazer a sua construção, acaba enrolando, aí vem aquele construtor mais ou menos, acaba te enrolando, fala um dia, 2 dias, 2 dias. Não, ali tem que ser exatamente naquela data, né? São datas estipuladas, pré-estipuladas, então a gente tem que seguir muito à risca esse modelo, né? Que é um desafio da construção civil, né? A gente sabe que a gente está todo dia em obra, conhecendo imóvel novo, né? Para trazer sempre o melhor imóvel para o cliente, que o maior desafio é a mão de obra, né? Questão de prazo é uma coisa que pega bastante em manter obra. o prazo ali, até porque vai esticando o orçamento, o dinheiro acaba, a obra não terminou. Então, dentro dessa modalidade, eu consigo colocar isso dentro do processo. Exatamente. Isso é o bacana dessa modalidade, porque ela te obriga a ter um processo. Então, tanto o cliente, quanto a construtora, quanto o executor, ele é obrigado a seguir um prazo. Geralmente essas etapas são estipuladas antes do início da obra, né? Estamos falando aí de etapas de 30 dias. E aí, assim, o agente financeiro ele ainda te dá um pouquinho ali de extrapolar. Você pode ultrapassar 10% para mais ou para menos. Passou disso, você deve fazer todo um reprogramamento de obra e aí é cortado o recurso. Enquanto você não tem tudo isso reprogramado, é passado uma nova planilha, é aprovado novamente e aí sim você pode continuar nesse tempo. Então, assim, atrasar ou adiantar muito não é uma opção. Fica fazer o cronograma. Exatamente, seguir o cronograma. Isso obriga, né, tanto o profissional a trabalhar com prazos e profissionais que respeitem o prazo, quanto obriga o cliente, obriga o cliente não, né? Isso é um benefício para o cliente, porque ele sabe quando a casa dele vai ficar pronta, né? Não tem mais aquela espera de, ai meu Deus, será que vai ficar pronta mês que vem? Era para ficar pronta com 9 meses, tem 1 ano e a casa não está pronta. E ele vai todo dia ver se a piscina já está lá. Exato. Falando em piscina, hoje se fala muito, já é uma realidade, né? Não é mais um sonho você ter energia fotovoltaica na sua casa, né? Dentro da aquisição e construção, é possível também colocar as placas solares, né, o fotovoltaica dentro do projeto para aquisição e financiamento? Isso, para aquisição de terreno e construção, normalmente a gente viabiliza para o nosso cliente o boiler, o sistema de boiler de água quente e fria. O sistema fotovoltaico existe dentro da modalidade um financiamento específico para sistema fotovoltaico.
E aí sim, tem todos os benefícios fiscais que a gente pode estar trazendo depois, né? Que hoje você tem, além da questão da economia, os benefícios fiscais também de ter uma geração de energia limpa dentro de casa. A gente sempre viabiliza nos nossos projetos o boiler. O boiler, para quem não sabe, é uma estrutura que funciona semelhante à estrutura fotovoltaica. A diferença é que ao invés de gerar energia, eu vou gerar água aquecida. E aí distribui dentro do imóvel, né? Então, assim, uma piscina não precisa exatamente ter um aquecedor elétrico, que consome muita energia. Não pode ter um boiler para aquecer essa água, que é um benefício, né? Você tem uma economia de energia, você tem um sistema de energia limpo, né? De manter água quente. E é muito mais, às vezes, mais em conta do que pagar aquela água poderosa também. Né? Com certeza. Eu acho que é uma realidade, então, se é possível, vamos usar das ferramentas. Isso, e é 100% financiável, né? E tá aí o benefício de você construir uma casa do zero também. Porque boiler, a gente se trata de canos de água quente, água fria, toda uma infraestrutura que vai dentro da estrutura da sua casa mesmo. Então, se você vai implantar isso numa casa já pronta, já é um outro caminho que você tem que tomar, que é de reforma, Nem dá, né? Você vai quebrar cano, abre parede. Então, a construção do zero já é mais um benefício, que a gente já estipula tudo isso antes de começar a obra, né? No projeto, no pré-projeto, naquele briefing inicial que a gente tem com o cliente mesmo. E tem limite de pavimento, se for uma casa térrea ou um sobrado. Se couber dentro do seu orçamento, a gente consegue construir. Consegue. Você quer fazer um terraço, eu sonho em ter um terraço na minha casa. Não, o nosso cliente mais bacana, ele justamente queria o terraço gourmet para eles, né? Então você pode ter um terraço, fireplace, sabe? Uma área ali, uma piscina até lá em cima, uma borda infinita, tudo isso ele é financiável. Tudo é financiável. Não existe, por exemplo, tal pedra você não pode usar. Você tem um limite X para colocar de pedra. Não existe. Se você quiser colocar, por exemplo, um calacata, se você quiser trabalhar com neomarquina, que são pedras específicas, pedras até difíceis de conseguir aqui no estado, você pode colocar dentro do seu imóvel. Tudo é possível dentro do seu imóvel, né? E é por isso que a importância do estudo de viabilidade no começo do processo. Já entendeu o que você quer personalizar, né? Onde eu quero investir mais. Se eu quero investir mais na área gourmet, né? Se meu perfil é de receber família, né? Ou não, eu quero uma suíte fantástica, quero um ofurô na minha suíte. Então não tem limite, o agente financeiro não te limita em relação ao que você vai pôr lá dentro. Não te limita, porque para o agente financeiro é um benefício você ter a sua casa muito bem estruturada, porque ele entra numa das sacadas muito legais. Quando você começa o processo, você tem que informar para o agente financeiro quanto que vale essa casa. Então você já sai com o processo, com o contrato assinado, tendo um valor para esse imóvel. E esse valor não é você que fala e pronto, o agente financeiro compra, vai um especialista do agente financeiro fazer essa avaliação. Se ele constata que está ok, realmente aquele valor vai existir aquele valor naquele imóvel, é liberado o recurso. E o que é mais legal ainda? Esse recurso, essa avaliação, ele é feita no início. Você nem começou a obra, sua casa já está bem avaliada. Quando você termina o imóvel em 6, 8, 1 ano, já sofreu toda aquela variação, aquela valorização imobiliária do tempo. Que é a parte melhor, né? Você já valorizou. E aquela pessoa que detesta a burocracia, não quer muito documento, que eu sei que, né, no dia a dia eu sei que são muitas etapas, são muitos documentos. É diferente do financiamento. No financiamento demora uns 45 dias, né, entre início e fim, entregar a chave, né, do cliente. Essa parte de documentação mesmo, de aprovar e liberar esse crédito para start da obra, também demora mais ou menos isso? A gente tem N perfis de cliente. A gente tem aquele cliente que é um advogado, então ele já está acostumado com uma papelada, ele já vive nesse meio. E a gente tem clientes super jovens que mexem só com tecnologia, que quase nunca assinam papel. E se encaixa muito para os dois. A gente conseguiu atender perfeitamente ambos esses clientes que a gente tem, por se tratar de um processo muito simples, né? E a gente acaba abraçando o cliente, se tornando amigo dele mesmo, porque a gente tem uma relação muito próxima. Pega na mão, né? Exato, diário e semanal. Então é uma relação muito próxima e então ele acaba se sentindo muito confortável em fazer essa modalidade com a gente, né? Como especialista, a gente já sabe todos os caminhos mais simples para se tomar, para fazer esse processo acontecer o mais rápido possível. Esse processo entre avaliação e aprovação, ele vai depender um pouco também da parte de projeto. Mas a gente fala que leva em torno de 30 dias para você poder dar um start na sua construção.
salvo em casos de condomínio, né? Quando é condomínio, a gente pede 45 dias para ter o tempo de aprovação dentro do condomínio do projeto. Porque o condomínio tem regras próprias, né? Só precisa além das 2 aprovações, né? São 2 aprovações. Isso além da aprovação na prefeitura, você tem a aprovação dentro do condomínio. Faz parte, né? São processos. E eu vou ser bem sincera, eu sou uma pessoa que adoro processo. Eu acho que se tem processo, funciona. Exato. Não tem que inventar nada. Exato. Se tem um caminho, dá para seguir. Vamos seguir o caminho. Isso, a gente não está aqui para reinventar a roda, né? A gente está aqui só Não. para aproveitar que ela já existe. Se existe um processo, vamos seguir o processo que no final vai dar certo. Certamente. Tem crescido, como eu vejo que uns anos atrás as pessoas tinham medo, né? Os arquitetos não faziam, a própria agente financeira não tinha medo. Eu quero fazer aqui essa construção. As pessoas não, a gente não faz. Mas ficava, né? Quem que faz? Como que está hoje? Com a baixa, né, dessas taxas, hoje o agente financeiro está te oferecendo valor para você construir a sua casa por uma taxa de juros menor do que da poupança. Então, Olha, gente, é uma oportunidade. é uma oportunidade incrível. E esse mercado ele explodiu. Eu estive em São Paulo no ano passado, tem 2 anos que eu estive em São Paulo fazendo um curso de especialização justamente nessa área. E naquela época já se falava que esse mercado estava estourado, que estava um mercado que estava assim, muito procurado. Então, assim, hoje existem agências que estão fazendo reserva de recurso de tanta procura que existe Já tem metas. dessas metas, né? De tantos recursos que tantas pessoas procurando esse tipo de financiamento. Né? Eu fico muito feliz as pessoas abrirem a mente, né? É uma questão cultural mesmo, né? Antigamente o sonho da casa própria é vou juntar todo o meu dinheiro até os 40, 50 anos e aí eu compro a minha casa para ficar para os meus filhos, né? Hoje já não é uma realidade diferente, então se você já tem um valor para essa parcela, você já tem a sua casa agora, já tem a sua casa dos sonhos Antecipa, agora, né? Antecipa o seu sonho. Enquanto você tem saúde. Exatamente, você curte enquanto tem saúde, né? Isso que é importante. Será que você já fala do exemplo? De quanto que é essa economia Eu já? vou ter que falar do exemplo, gente. Eu quero falar do exemplo para vocês de um imóvel de 180 metros quadrados, avaliado em 1 milhão. Nós fizemos 3 exemplos aqui e trouxemos, juntamente com a Lília, fizemos uma pesquisa de campo, trouxemos 3 exemplos práticos aqui. No exemplo 1, esse imóvel, você teria que desembolsar pelo menos R$ 228.230. Do que se refere esse valor? Seria os 20% de entrada, mais o ITBI, mais as taxas de cartório. Então vamos gravar esse número, 228 mil para ficar mais fácil de fazer conta. No segundo caso, para construir esse mesmo imóvel de 180 metros quadrados, utilizando um terreno de R$ 350 mil, nós vamos ter custo de projeto, de piscina, de imposto, né? Esse imposto a gente é o ISSQN, que é o imposto que é pago no início da obra, quando você pega o alvará, ele equivale a 6% do valor da construção. O ITBI do lote, a escritura do imóvel, e fora os custos de fundação, esquadria e etc. Né? A gente se baseou no índice do CUB e do Sinduscom, que hoje fala no metro quadrado em 2.371. Porém, nós adicionamos os custos que não estão cobertos pelo CUB. As diferenças de piso, o CUB não inclui um porcelanato tipo A, as fundações profundas, incluímos todos esses custos ali de piscina, porta, pedras, e chegamos a essa construção com recurso próprio, esse mesmo imóvel de 180 metros quadrados, custou R$ 1.137.695. Então estamos falando aí, gente, de um imóvel que está sendo vendido a R$ 1 milhão, que para ser feito custa mais do que R$ 1 milhão. Então vamos falar agora com o recurso do agente financeiro. Os mesmos custos de construção e de lote, a gente tem os benefícios. Aí que entra os melhores benefícios. Como nessa modalidade a gente está falando da aquisição de um terreno e uma construção, eu não pago imposto sobre o imóvel pronto. O meu imposto é sobre o lote. Então eu vou pagar o ITBI do lote, as seguridades bancárias, as taxas cartorárias referentes ao lote. E esse valor, né, ele dá em torno aí de 10 a 12 mil reais, nesse caso aí de R$ 1 milhão. O custo para o meu cliente, a entrada desse lote, né, ela equivale a 70 mil reais. Então, ou seja, esse terreno de 350 mil vai me custar 70. O agente financeiro vai pagar o restante. Piscina, projeto, fundação, tudo aquilo que eu trouxe para vocês do CUB, o agente financeiro vai pagar tudo. Não me preocupe.
A minha construção vai custar os mesmos R$ 491.000, porém, tem um benefício. Como o agente financeiro financia 80% da construção, o agente financeiro vai pagar aproximadamente 393 mil. E os outros 98 mil, como que eu faço? Sim. Aí ele entra naquele caso da divisão. Então, esses outros 98 mil, que é o meu custo dentro da obra, eu posso parcelar ele em 10 vezes, 12 vezes. A gente pode fazer cartão de crédito, o cliente pode comprar esse material. Ao longo da obra, a gente vai diluindo esse valor. Então, acaba não sendo tão pesado Não para o fica nosso oneroso. cliente. Não Exatamente. fica oneroso. Ao longo da obra, ele vai estipulando de um valor não tão expressivo, que não vai afetar o dia a dia dele, o mês dele, e ainda vai conseguir atender todas as especificações de um projeto, né, mais elaborado, que é uma esquadria maior, um pé direito duplo, um acabamento muito mais imponente, né? Ah, é aquela garagem sem pilar. pilar, Pilar em balanço, que a gente fala, o que terror dá um do trabalho, dá um trabalho, Engenheiro. pra ficar bonito. Então, esses 98 mil do meu cliente, ele vai fazer o quê? Ele vai parcelar em 10 vezes, em 12 vezes no tempo de obra, ou até mais que o tempo de obra. Então, assim, qual foi o custo total do meu cliente? Então, o meu cliente custou tudo para ter o terreno e a casa dos sonhos dele, essa casa de R$1 milhão, de 180 metros quadrados, com um terreno avaliado em 350 mil, ele vai gastar R$180 mil. Isso é muito mais barato do que desembolsar o imóvel pronto, do que o imóvel pronto em si. Né? No imóvel pronto, o meu comprador ele teria que desembolsar 228. No aquisição de terreno em construção vai ser 180 mil, com o benefício de que 98 vai ser parcelado. E aí entra a parte mais bacana. Essa economia de 84%, gente, tem muitos benefícios. O imposto sobre a construção ele pode ser pago no final da obra. A gente sabe que uma das coisas que onera a construção civil são os impostos. Então, você não tem para onde correr. Para você regularizar um imóvel, você tem que pagar esses impostos. Então, quer dizer que aqui na aquisição eu tenho essa economia. Essa economia. Você pode pagar só no final da construção, no final da obra. Você começa a pagar o seu financiamento no final da obra. Então, para a pessoa que está pagando aluguel e tem medo de iniciar essa construção por causa do sufoco, ela não tem esse problema, entendeu? Então, ela muda para o imóvel, e aí ela começa a pagar. consegue planejar com facilidade isso. Isso. Aqui em Campo Grande a gente tem essa facilidade que se chama o alvará imediato. Né? Então você submete o seu projeto à prefeitura e aí 48 horas depois ele te dá o alvará. Sendo você uma construtora, um CNPJ como a gente, você pode colocar esse imposto para pagamento no final quando sair o seu habite. Então a última vistoria do fiscal liberando o habite, aí vem esse SSQN, que é o imposto sobre qualquer serviço, né? Gente, vocês falam assim, sigla SSQN, com tanta facilidade. Tem uma pergunta da audiência, duas perguntas da nossa audiência. E são para vocês, então eu vou ler para vocês vão responder melhor. No caso do financiamento de construção, o banco paga somente o material de construção ou a mão de obra também está inclusa? Boa pergunta, né, gente? Porque a gente sabe que mão de obra é quantos por cento de um... Dependendo da construção, ela equivale a 40%. 40%. Não, é importante dizer que ele financia os dois, o material e a mão de obra. Então é muito importante você já ter isso em mente, que você não vai ficar gastando valores exorbitantes, você não vai ter que correr atrás de pessoal, toda essa história que é uma construção saindo de você, né, saindo do seu capital, que infelizmente acontece com alguns dos nossos clientes que não querem entrar nessa modalidade, mas a gente já está convencendo todos eles. Os mais conservadores, né? Tem os mais conservadores, né? exatamente. Que não querem, vão entrar em dívida, né? Exatamente. Não, eu não quero dívida, eu vou construir com o dinheiro que eu tenho guardado, né? Exatamente. O dinheiro guardado ele rende muito mais no banco. Exatamente. Então, assim, essa mão de obra e esse material está incluso. E essa mão de obra vale frisar que nós sempre procuramos a mão de obra especializada para cada caso. Então, por exemplo, não vai ser o meu mestre de obra que vai instalar vidros, porque ele não é vidraceiro. Entende? Então, cada profissional tem sua área de atuação. E dentro de uma obra, a gente sabe que a gente vive isso no dia a dia, com recurso próprio, muitas vezes a obra de construtora para venda, é um profissional para realizar tudo, é sempre um faz tudo, né? A gente não trabalha dessa forma. Então, eu tenho um azulejista especializado, treinado pelas empresas de piso especificamente, eu tenho um eletricista, que ele é engenheiro eletricista, então eu não vou colocar qualquer pessoa para fazer a elétrica da obra. Então, assim, é um imóvel diferenciado.
Porque existe uma garantia também, Existe né? uma Você tem- garantia de 5 anos, né, sobre qualquer vício de construção, e essa responsabilidade ela é muito séria, entendeu? A gente leva isso muito a sério, porque eu não estou entregando só tijolo, cimento e ferro, eu estou entregando uma casa, né, uma moradia. Então essa responsabilidade de 5 anos aí sobre vícios construtivos e 50 anos sobre a estrutura é que o pessoal não leva a sério. A construção civil hoje ela tem os problemas que tem porque as pessoas não levam isso a sério. Tem mais uma pergunta. Mas essa pergunta eu só vou responder quem mandar no direct, tá? Não vou responder agora na live. Todos os bancos financiam aquisição de terreno e construção? Vai ficar para quem mandar mensagem lá no direct, que a gente vai responder depois. Não vamos responder agora na live. Vai ficar aí uma pergunta. Vai ficar uma pergunta para depois. Ai, gente, muito legal, muito bacana estar conversando sobre esse assunto. É um assunto que a gente Tem adora muita falar. coisa para falar, Tem né? muita coisa para falar, tem muito. Se for começar a entrar em detalhe aqui, a gente fala N benefícios. E a gente gosta, né? Estamos no nosso no dia a mercado. dia, todo dia. Então falando é sobre, gostoso fazendo falar sobre. sobre isso, né? Eu compartilho, eu vejo como vocês trabalham, e eu compartilho muito do propósito, né? Não é também uma profissão, mas também tem propósito nisso. Né? Não, existe um amor, né? A arquitetura, a gente fala que ela caminha em todos os perímetros. É técnico, é artístico, é sentimental, é psicológico. Então você realmente está trabalhando com sonhos, né? Você está construindo a vida de alguém, né? Vai passar o dia a dia ali dentro, de né? pessoas, né? Não é só um negócio. E eu queria deixar aqui mais uma última dica, assim, eu prometo que essa vai ser a última. Falei pra ele dar mais nenhuma dica, ele quer dar mais uma As dica. próximas vai ser só lá no direct. Existe um desconto de taxas cartorárias previsto por lei para as pessoas que estão trabalhando com esse financiamento, com essa modalidade. Existe um desconto de 50% das taxas cartorárias, tá? Se for o seu primeiro imóvel. Então, assim, isso as pessoas não compram. O que quer dizer o primeiro imóvel? Financiado? Seu primeiro imóvel, por exemplo, um casal recém-casado, que está começando agora e esse é o primeiro imóvel deles, eles têm um desconto, né, de 50% por ser um imóvel financiado, através desse programa de financiamento. Então, gente, olha quanta vantagem. Então, não precisa ter medo de usar recurso de banco. A gente sabe que 90% dos imóveis são adquiridos através dos agentes financeiros. Por que não fazer diferente? Ao invés de você adquirir imóvel pronto, construir ele. Escolher o terreno, o bairro que você quer morar. De repente você quer morar perto da sua mãe, da família, da sogra. Longe da sogra, às vezes. Você escolhe esse terreno, essa localização, né? E aí, com essa facilidade de usar esse recurso, né? Você consegue personalizar essa casa. E você também que quer investir, né? Tem um dinheiro guardado, mas não 100% do dinheiro, quer começar a construir casa para vender, também pode estar usando isso. Né? A gente pode aproximar mais. Foi usado muito termos técnicos aqui, mas não se preocupe, a gente vai falar disso mais vezes. No direct explicamos tudo, só perguntar. Sim, a gente pode também pessoalmente, né, marcar uma reunião online para vocês entenderem melhor como que isso é, né? Como que para nós é fácil porque a gente lida com isso todos os dias, mas esse é o nosso papel, deixar fácil Para os nossos clientes. o que não é tão fácil Exatamente. para realizar o sonho de vocês, né? Isso, a gente trata muito de números, de estatística, de dados, de porcentagem, então a gente lida com isso no dia a dia, então fica até meio de praxe de falar. Mas assim, para o cliente leigo que quer começar realmente a investir agora, ele não precisa de muita coisa, ele não precisa de todo esse capital, ele precisa de ter um pouquinho de capital e vontade de crescer, é basicamente isso, entendeu? E o nome limpo e disponibilidade financeira. E não ter medo de parcelas, porque quando a gente se trata de um investimento, de uma casa, ela sempre vai valorizar com o tempo. A gente sabe isso é de praxe, né, com o tempo. E dependendo de como você finaliza a sua casa, ela também vai valer muito mais, questão de terreno e tudo mais. Então, se tratando de uma casa de 1 milhão, por exemplo, que você vai construir com 1 milhão, você vai vender ela 1,5 milhão, 1,2 milhão, sempre vai ser mais. Então, esse valor que você tirou de financiamento, você consegue quitá-lo e ainda tirar aquela porcentagem a mais para você fazer uma nova operação, começar ela realmente a alavancar o seu dinheiro, né? Porque dinheiro parado ele não mente. Você fala muito em alavancagem, né? Que é a valorização. Isso que o Caleb falou é verdade. Quando você constrói um imóvel, você paga o preço
da construção. Existe uma valorização. Aí quando o profissional, lá, o corretor de imóveis, vai fazer a avaliação para a venda, ele vai avaliar o valor mercadológico, que já tem uma margem pelo menos de 30%, dependendo do acabamento, da localização, vários fatores que influenciam. Então, ainda assim, ainda você comprando, construindo para você morar, você vai ter, é um negócio, né? Tem um patrimônio maior, que é o que você tem financiado, né? Exatamente. Temos mais duas perguntas aí. Vamos responder só essas duas perguntas, que a gente já estamos acima dos 45 minutos. As próximas perguntas nós vamos responder depois, tá? No privado, ou a gente faz no stories, vamos ver como a gente vai fazer. Vou responder só essas duas. Vamos lá. Me disseram que esse processo de financiamento demora mais de 6 meses para ser finalizado. É verdade? Gente, isso não é verdade. Se fosse assim, a gente não iria trabalhar. 6 meses também que a gente paga a boleta. Não, esse processo não é verdade. O processo de financiamento, igual eu comentei, entre o prazo de estudo de viabilidade e liberação real da verba, ele leva em torno de 30 a 45 dias. É o mesmo prazo da compra de um imóvel, né? Em alguns casos, esse prazo ele é até menos, tá? Algumas agências, elas têm mais valor para ser liberado. Então fica mais rápido esse processo, tem mais reserva de crédito, né? Então fica mais rápido. Mas como que funciona? Quando a gente começa a fazer o estudo de viabilidade, eu já tenho o meu contato do meu correspondente de bancário parceiro, eu já informo para ele e vou fazendo os dois processos ao mesmo tempo, para justamente acelerar esse prazo. Então 30 a 45 dias no máximo, tá? Em alguns casos são bem menos. A gente não trabalha. É bem menos dias. Gente, de novo a importância de contratar um profissional especialista, porque pode virar 6 meses se ele não entender o que ele está fazendo. Exatamente. Se ele souber o que ele está fazendo, a gente está ouvindo aqui 45 dias para startar. Né? Última pergunta. O banco atrasa os pagamentos, podendo complicar o andamento da obra? Não, essa é uma questão muito legal, né? Que a gente vê no dia a dia e os nossos clientes até ficam com medo. Será que o banco vai depositar para continuar a minha obra? Mas o processo é diferente. Nós terminamos a etapa, mandamos as fotos, a PLS, né, que se chama, e com essa PLS, em questão de 48 horas no máximo, o banco já está liberando na conta do cliente. Então a gente já faz uma reunião de acerto de etapas, né, com o cliente, e já faz todo esse processo de pagamento do nosso pessoal e já inicia a próxima etapa, né? Então é assim, é mágico. Os clientes acham, nossa, como você mandou uma foto e 2 dias depois já tem aqui 30, 40 mil na minha conta, né? Então é realmente uma coisa que não atrasa e é muito dos medos dos nossos clientes, né? Ah, minha obra vai ficar parada porque não mandou para o banco nunca libera o dinheiro, mas não, pode ficar tranquilo referente a isso, o banco libera o dinheiro. Existe esse medo, né? Se o banco, minha obra vai ficar parada, então não precisa se preocupar. Não, essa é uma preocupação que a gente já passa no início do processo, né? Pode ficar tranquilo que as nossas PLS já são certinhas. Até porque quando vai iniciar o processo, se chama reserva de crédito, né? É feita a reserva de crédito. Então todo o valor da sua construção já está em reserva. Já está em reserva. No início do processo, geralmente o agente financeiro ele deposita o dinheiro na conta do cliente e esse dinheiro fica bloqueado. Quando a gente encaminha a documentação, ele é liberado. Por isso que é tão rápido, porque o dinheiro já está lá. Ele só vai ser liberado. Só está bloqueado, né? Vai Até o cumprindo momento. os processos. Etapas, né? Tudo se trata de etapa e planejamento de obra. Por isso, a importância do especialista nesse assunto. Etapa e planejamento de obra. Vamos para a mensagem final. Sei que a conversa está boa, mas vamos finalizar. E já quero deixar o convite para a gente fazer uma nova live, falar mais sobre isso, responder. A gente podia combinar isso, ó, acabei de ter ideia, viu, gente? Responder as perguntas dessa live numa próxima live. Claro. A gente pode abrir uma caixinha de perguntas durante a semana, salvar algumas perguntas e aí a gente responde numa próxima live, sem problemas. E as pessoas que estiverem interessadas, quiserem saber, chama a gente aí que a gente esclarece com todo o prazer, tá? Vou deixar a mensagem final para você. Bom, a gente queria agradecer a oportunidade de falar mais sobre o nosso trabalho para vocês. É muito importante disseminar informação e disseminar essa mensagem de que é possível sim realizar o sonho da casa própria, é possível sim conquistar um imóvel tão sonhado. E quero convidar todos para seguir no Instagram. Quem tiver qualquer dúvida pode mandar uma mensagem. Lá a gente compartilha o nosso dia a dia de obra, os pepinos de obra, como resolvemos. É bem bacana, convido a todos para seguir o Instagram da Cani Arquitetos e com certeza o Instagram da Lino, que tem os melhores imóveis
e os melhores lotes na nossa parceira aqui, corretora. Quando se trata de arquitetura, é amor. Eu e o Nicolas, né, a gente gosta muito dessa área, a gente faz realmente por amor e a gente quer entregar esse espaço perfeito para o cliente, né? A gente quer realmente realizar esse sonho da casa própria. Então convido vocês a conhecer o nosso Instagram, da Lilian, que já trabalha com a gente já com os imóveis que fazemos também, né? Já Sim, personalizados. exatamente. E é isso, gente. A gente está aberto aqui para qualquer dúvida e vamos financiar aí com o banco, com certeza. Sem Sem medo de medo de fazer ser revisão, feliz. sem medo. Obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima. Obrigada pela audiência. Obrigado, gente. Uma ótima noite e um ótimo final de semana.